e amém. Toda honra e toda glória ao nosso Deus, ao nosso Rei Jesus. Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, nos traz um relato muito interessante, logo nos primórdios da criação. A nossa reflexão de hoje tem um tema muito interessante. Chega de desculpas. Chega de justificativas. Vamos repetir comigo? Chega de desculpas. Chega de justificativas. Somos, por natureza, pecaminosa, pessoas que estão habituadas a naturalmente viver no entorno de desculpas e viver no entorno de justificativas. Mas hoje é o dia de refletirmos sobre dar um basta nisso. Capítulo 3, versículo 1 em diante, traz-nos o relato da queda. Adão, Eva, no paraíso, administrando ali toda aquela bonança, toda aquela ausência de dor, de sofrimento. Não havia sequer um momento de tristeza, mas ainda assim eles conseguiram pintar esse quadro que nós vamos ler agora. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo um homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem, presta bem atenção nisso, disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você dentre todos os rebanhos domésticos e dentre todos os animais selvagens. Sobre o teu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, com o sofrimento dará luz a filhos. Teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita és a terra por tua causa, com o sofrimento que você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois seria mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. E esse foi o relato completo da queda do homem, lá no início, quando Adão, Eva, dispunha de toda uma benevolência de Deus para desfrutar de todas aquelas coisas sem que houvesse nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de maldade, e que ele pudesse administrar toda aquela bonança, que ele pudesse desfrutar do paraíso, administrando tudo, administrando os animais, administrando as coisas que poderia comer, desfrutando de uma vida longínqua e eterna, porque não haveria morte, ali não havia morte, ali não havia sofrimento, ali não havia dor. E aí Adão e Eva tomam uma decisão, influenciados pela serpente, de quebrar o pacto que eles tinham com Deus, de desobedecer a Deus. E esta desobediência gera uma consequência, que é eles perderem essa longevidade, essa vida eterna, essa incorruptibilidade, essa ausência de dor, ausência de sofrimento. Passaram a ter sofrimento. A humanidade agora herda de Adão e de Eva todo sofrimento, toda dor. E toda a criação geme e chora, porque sofreu consequências do afastamento do homem de Deus através do pecado. Essa é a realidade bíblica. Só que aí, Deus se apresenta diante de Adão depois que ele desobedece. Depois que eles vão lá e comem do fruto que eles não deveriam comer, Deus, passeando no jardim, sente falta deles. E no versículo no versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E aí Deus pergunta onde Adão estava. Irmão, não que Deus não soubesse, porque Deus sempre sabe. Deus conhece cada detalhe nosso. Mas existe um negócio chamado liberdade, chamado oportunidade que Ele dá para você, de ouvi-lo ou não ouvi-lo, porque isso é a liberdade. É quando você pode ou não querer obedecer ao Senhor. E aí nessa liberdade, Deus chega para Adão e fala: ô meu filho, você está onde? Deus já sabia. Deus já tinha ciência de tudo. E aí na hora que Deus pergunta, Adão responde que ouviu os passos de Deus, mas ficou com medo de Deus. Como assim medo de Deus? A Bíblia diz que Deus passeava com Adão, né? A face do Senhor, o Espírito do Senhor passeava ali. Era normal para Deus dar um rolé no jardim do Éden com eles. Era normal, era corriqueiro fazer um passeio com Adão. E aí Adão ouve, quer dizer, as passadas de Deus, e ele fica o quê? Com medo? Ué, ele deveria ficar feliz, deveria ficar animado. Deus chegou de novo para passear com a gente, que coisa boa! Não, ele fica com medo. Ele se esconde. Porque ele sabia que ele havia desobedecido a Deus, ele sabia que ele havia pecado, e ele sabia que a consequência daquele pecado iria ser terrível. Mas aí, meu irmão, quando ele é confrontado diante do próprio Deus, quando Deus chega para ele e fala: olha, no versículo 11, quem lhe disse que você estava nu? Quando Deus falou: peraí, quem foi que te falou? Você comeu do fruto da árvore que eu te proibi comer? Como se Deus não soubesse, né? Claro que Deus sabia. Mas Deus está perguntando para dar uma oportunidade de Adão dar uma resposta positiva diante de Deus e dizer: olha, eu assumo. Olha, Deus, fui frouxo.
a mulher sozinha e a serpente enganou ela. Larry Crabb escreve um livro chamado O Silêncio de Adão, fantástico, que fala sobre essa omissão de Adão no Éden. Porque quando você lê a Bíblia, você não fala assim, por uma mulher entrou o pecado do mundo pelo pecado da morte. Você lê? Não está escrito isso. A Bíblia fala que o pecado entrou através de Adão. Por um só homem entrou o pecado do mundo. Adão era o responsável familiar. A sua estrutura familiar estava debaixo do sacerdócio de Adão. E ele quebrou esse sacerdócio. Por isso que o homem, quando quebra o sacerdócio, sempre se dá mal. Por isso que o homem que age sem liderar a sua família e sem conduzir o processo de conduzir a sua família na presença de Deus, a família fica quebrada, se dá mal. É por isso que nós temos uma geração inteira de famílias que se dão, de estrutura social que se dá mal, porque nós temos uma sensibilidade muito grande à voz de Deus da parte das mulheres e os homens com o coração duro, coração fechado para a palavra. E aí a liderança masculina que deveria ser exercida para conduzir a família para a igreja, para conduzir a família para o templo. Alegrei-me quando me disseram a casa do Senhor, isso é feito só pelas mulheres. Os homens não estão tendo essa sensibilidade na nossa cultura. É por isso que muitas coisas dão errado às vezes, porque os homens não assumem a postura que deveriam assumir, sacerdotes. E aqui Adão se omite de assumir a postura, porque de alguma forma, sabe-se lá por quê, Adão permite que Eva esteja sozinha com a serpente. E aí ocorre o pecado. Quando o pecado é descoberto, o primeiro a ser confrontado é Adão. Rapaz, você comeu da árvore. Rapaz, como é que você sabe que você está peladão? Como é que você sabe? Sua mente era pura. Até agora há pouco. E agora você já está aí maldando. Por quê? Houve desobediência. Se houve desobediência é porque você comeu do que eu não te mandei. Você comeu? Adão, no versículo 12, tem a oportunidade de dizer: Deus, me perdoa. Realmente, falhei. Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Deus, eu falhei, eu errei. Não deveria ter feito, mas fiz. Deus, por favor. Minha responsabilidade. O que Adão faz? Continua agindo como um frouxo. Continua agindo como um covarde. E dá uma desculpa. E dá uma justificativa. E ele diz o seguinte, versículo 12. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. Ou seja, a mulher que tu me deste, você não devia ter me dado esse traste. A culpa é sua. Eu estava bem aqui, estava tranquilão. Estava meio solitário. O senhor sentiu que eu estava solitário, mas aí o senhor veio, me fez dormir, arrancou a costela aqui, fez a minha costela e aí agora pronto. A culpa não é minha. Eu tenho essa desculpa já preparada e já pronta e vou aplicá-la agora. Meus irmãos, Adão se justifica. Adão se justifica diante de Deus e Adão dá uma desculpa diante de Deus. E sabe o que acontece com a humanidade? A humanidade recebe uma herança maligna. Porque quando Adão se justifica diante de Deus, jogando a culpa na mulher, ele como sacerdote, como líder da casa, inspira a sua mulher a fazer a mesma coisa. Ele dá o exemplo para a sua mulher fazer a mesma coisa. E na sequência, no versículo 12, no versículo 13, o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Ao invés de Eva se curvar diante de Deus e falar: realmente, Senhor, foi eu que fiz. Deveria ter dito não. A árvore estava ali, a serpente estava ali. Deveria ter dito não, mas eu disse sim. Eu errei. Ao invés dela dizer isso que ela diz, versículo 13, versículo 13, respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Não tem culpa nenhuma. Sou inocente. Fui enganada. A culpa não é minha. A serpente é que é culpada. A serpente me enganou e eu comi.
A pergunta que eu faço, meus irmãos, e nós lemos todo o texto e vimos que o texto traz uma consequência, o texto traz aí punições, o texto traz um direcionamento final para as ações de Adão e de Eva. Mas a pergunta que eu faço, meu irmão, é se as desculpas dadas por Adão, as desculpas dadas por Eva, a justificativa dada por Adão ou a justificativa dada por Eva mudaram a consequência que veio por causa da atitude pecaminosa deles? Não. Desculpas e justificativas não mudam consequências, meus irmãos. Só nos deixam mais pecaminosos. Só nos deixam mais vulneráveis ao canto, ao sopro da serpente. E nós, seres humanos, temos uma herança maligna, uma herança maldita em Adão. Não só o pecado passou a todos os homens, como também esse tipo de ação justificadora passou a todos os nossos corações. E hoje, quando nós somos confrontados, queremos jogar a culpa em alguém. Quando nós somos confrontados, queremos desviar o assunto para o outro. Ah, mas meu marido, como é que é? Ah, mas minha esposa. Ah, mas meu filho. Ah, mas nós por natureza pecaminosa, temos o costume de nos auto-justificar o tempo todo, e sermos misericordiosos conosco, e termos dosinha de nós, porque nós somos os coitadinhos, e se não é essa sociedade cruel, e se não é esse marido ruim, essa esposa ruim, esse filho difícil, esse patrão chato, e se não é essas pessoas, e se não é, e nós somos os certinhos. Nós somos os bonzinhos, nós somos os de temperamento bom. Nós nos aguentamos. Somos justificadores por natureza, meus irmãos. Aprendemos isso no nosso DNA diretamente de Adão, que quis se desviar de sua responsabilidade jogando a culpa na mulher, que quis se desviar de sua responsabilidade jogando a culpa no homem, na serpente. E nós somos experts, especialistas em nos justificar, em dar desculpas. Mas a justificativa e as desculpas não mudam as consequências dos nossos pecados. As justificativas e as desculpas não mudam as nossas atitudes. As consequências e as atitudes não, as consequências e as desculpas e as justificativas não mudam as pessoas ao nosso redor. Não mudam. Não mudam e não vão mudar. Vão continuar sendo as mesmas coisas. Um dia eu estava dirigindo, já contei isso várias vezes aqui. Eu estava dirigindo, alguém me fechou, aconteceu alguma coisa, eu fui lá nervoso, fechei, fiz alguma coisa. Senhor Gentileza, né? Os mais antigos aqui vão lembrar desse desenho animado, né? O Pateta, Senhor Gentileza. Ele não pisa numa mosca, mas na hora que ele pega o volante, né? E aí eu fiz um negócio no trânsito lá, um irmão nosso do meu lado, um irmão aqui da igreja do meu lado. Aí eu parei e falei, não devia ter feito isso. Pequei. Não devia ter agido no trânsito dessa forma. Aí o irmão do meu lado virou e falou, não, a mulher que Deus te deu. Aí disse, não, Tiago. O irmãozinho falou, você está muito cansado. Tadinho de você está cansado. Tem dó de você mesmo. Eu disse para ele na hora, em voz um pouco áspera, não fale isso para mim. Eu errei. Não devia ter feito. Não fale isso. Paciência não é fruto do descanso, é fruto do Espírito. Tem que melhorar. Porque se eu ouço o canto no meu ouvido agora, de que eu sou coitadinho, de que eu estou cansado, eu fico satisfeito. Tá bom demais. Né, mano? Tá bom. É o que eu quero ouvir. Eu quero me justificar. Eu preciso me justificar. Eu quero dar uma desculpa. Então a culpa não é minha. A culpa é do meu trabalho que me cansou. A culpa é do outro que está me cansando. A culpa sempre é do outro. Chega de desculpas.
chega de justificativas. Meu irmão, minha irmã, quando Adão e Eva, no relato da queda, se justificam diante de Deus, se dão desculpas da sua ação diante de Deus, eles abrem uma brecha maior ainda para a expulsão do paraíso, e de fato, a consequência vem, porque eles não resolvem o problema. Então, nós não podemos, eu não posso ficar vivendo uma vida cristã medíocre a ponto de achar que todo mundo me persegue, todo mundo está errado, todo mundo isso, todo mundo aquilo, quando eu estou agindo da forma errada muitas vezes. Eu tenho que reconhecer que eu estou agindo, eu tenho que reconhecer, sou eu, Senhor Deus, olha, não é a mulher que o Senhor me deu não, é a minha frouxidão. Não fui macho o suficiente para ser sacerdote do lar e cuidar do jardim como o Senhor queria. E aí, Deus, eu errei, porque quando ela veio me oferecer, eu comi rápido, nem questionei. Né? Pode ser assim também, né? Pode ser uma banana, pode ser uma maçã, pode ser uma abacaxi, não tinha que descascar. Então, Deus, não. A mulher que tu me deste. Eva, não. A serpente que o Senhor criou, então a culpa é do Senhor. Somos especialistas nisso, irmãos. Então, o que nós cristãos temos que fazer? Olhar para a Escritura, olhar para o exemplo de Adão e falar, não, esse é o exemplo que eu não devo seguir. É um exemplo que eu vou seguir naturalmente por herança pecaminosa. É um caminho que eu vou seguir naturalmente por herança pecaminosa, de ficar me justificando e de colocando a culpa no outro. Se eu tenho um problema de relacionamento, eu jogo a culpa no outro. Se eu tenho um problema no trânsito, eu jogo a culpa no outro. Se eu tenho um problema no serviço, a culpa é do outro. Se eu tenho um problema, a culpa é do outro o tempo inteiro. Até quando eu estou comigo mesmo sozinho, a culpa é do outro. Né? Eu chego lá em casa, Charlie, chego lá em casa, cadê aquela coisa? Cadê a, sei lá, a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? A chave estava aqui, ó. Tô sozinho. A chave estava aqui. Eu guardei a chave aqui. Alguém já pegou a chave. Alguém já escondeu a chave. Alguém já... Eu pego o telefone. Karina, cadê a chave? Tiago, a chave deve estar. E a voz da sabedoria é mansa, né? Eu sei. Nada tens porque não repões. Pronto. Tiago, a chave deve estar onde você deixou. Não, mas eu deixei aqui. Não, você não deve ter deixado. Aí eu vou lá no lugar que eu achei que eu não sabia, que eu tinha esquecido, que eu mesmo tinha esquecido, está lá a chave no lugar que eu deixei. Eu comigo mesmo quero jogar a culpa no outro. Nós somos assim, irmãos. A gente quer jogar a culpa no outro, se justificar o tempo todo. Então, qual é o passo que o cristão precisa aprender a dar para parar de viver uma vida medíocre de justificativas e desculpas? Primeira coisa que você precisa fazer é olhar para Jesus. Olha para Jesus. O que Jesus fez? Olha para Adão. Adão fez coisas erradas. E Adão se justificou. Adão fez coisas erradas. E Adão se desculpou. Não, eu dei desculpa. Eu tenho álibi. Olha para Jesus. Jesus não fez nada de errado. Mas não se justificou. E não se desculpou. Quando Jesus está ali diante de Pilatos, diante de todas as acusações, ele não fica, não, mas aqui, deixa eu te falar, peraí, ó. Mas também aqueles caras são invejosos. São os sacerdotes lá, o sinédrio todo lá, invejoso. Você já olhou para o sumo sacerdote, como é que ele é feio? Ele está com inveja da minha beleza, é ele que é invejoso. Você já olhou para os caras estão reunindo para inventar, compraram um discípulo meu com 30 moedas de prata. Os caras estão acumulando, a culpa é deles, a culpa é minha, eu não fiz nada não, ué. Não. Jesus não se justificou. Jesus não deu desculpas. O cara faz uma pergunta para Jesus, Jesus responde, tu dizes. Ele não fica gastando tempo se justificando. Quando você olha para Jesus numa segunda cena, por exemplo, no segundo momento,
tem toda a culpa e não assume a culpa, se justifica. Jesus não tem culpa nenhuma. E vai para a cruz e morre. Assume. Sofre o dano. Inverte a lógica. A lógica adâmica é da justificativa, da desculpa. A lógica de Jesus é de caminhar em direção ao propósito de Deus, sem se justificar e sem dar desculpa. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quem estava certo naquele momento? Jesus. Quem estava errado? O cara que estava dando a martelada no pulso dele, cravando o prego no pulso dele. Os sacerdotes estavam errados, todos estavam errados, todo mundo ali. E na hora que eles cravando ele na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estava certo. Poderia se justificar, poderia dar desculpas, mas não as deu. Irmãos, nós perdemos muito tempo dando desculpas estando errados. Eu e você nos justificamos demais. Ficamos gastando tempo demais, dizendo, mas é isso, mais aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Talvez tenha chegado o momento em que eu e você precisamos olhar para a Escritura e falar, peraí, no relato da queda, a justificativa e a desculpa fazem parte de toda aquela devastadora consequência. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo justificativa e desculpa fazendo parte. Talvez chegue a hora de você que está aqui, e você que está nos ouvindo, tomar uma decisão. Sair do lado da consequência, da influência de Adão e de Eva, e sua herança pecaminosa, justificadora e desculpável, que tem uma máquina de desculpas e de justificativas, e passar para o lado de Jesus, que assume o que faz. Assume o que faz. Que se coloca diante do Pai, diante de Deus, sem justificativas. Olha para você ver. Meus irmãos, Jesus sabia o que ele ia passar. O Calvário seria terrível. Jesus passou por um processo neurofisiológico intenso, muito raro. Nós temos poucos casos na história da humanidade semelhantes ao que Jesus passou. Agora eu esqueci o nome do processo. Quando você entra em um estado de estresse tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os seus poros abrem, dilatam, e o sangue escorre junto com o suor. Isso já aconteceu com outras pessoas, mas é um processo muito raro de sofrimento psíquico e físico que levam a você suar sangue. Um processo neurofisiológico. Jesus sabia. O que Jesus diz? Pai, que seja feita parte de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele assume. Percebe, irmãos? Nós temos herança pecaminosa em Adão, mas no segundo Adão, em Jesus, essa maldição pode ser quebrada. Em Jesus podemos ser aqueles que assumem. Em Jesus podemos ser aqueles que deixam a desculpa e a justificativa na lata de lixo. E agora passam a ser aqueles que assumem as suas responsabilidades. É comigo. Sou eu. O problema é meu. Chega de ficar culpando o outro. Chega de ficar jogando no outro sempre a culpa. Chega de ficar dando um jeitinho para acomodar o meu coração. Para acomodar o meu querer, a minha vontade. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te fazer um desafio agora. A gente vai orar. E nessa oração, eu quero te fazer um desafio. Se você realmente é cristão, se você é cristão, coloque sua vida diante de Deus agora. Passe um pente fino nela. Agora. E se pergunte. Faça a pergunta para você mesmo.
A balança está pendendo para o lado de quem? Para o lado do comportamento de Adão, que se desculpa e se justifica o tempo todo, ou para o lado de Jesus, que assume a responsabilidade? Se a sua balança estiver pendendo para o lado de Adão, quero te convidar a tomar uma decisão agora nesse momento, em oração, com a sua cabeça baixada, curvada, seu olho fechado. Tomar uma decisão por Jesus. Dizer, olha Deus, a partir de hoje, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com o Senhor, no meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, com minha mãe, com meu pai, com minha filha, eu vou passar a assumir a minha responsabilidade. Eu vou olhar mais para mim e menos para os outros. E vou fazer o Senhor sorrir. Vou alegrar o Senhor. Vou realmente me comprometer a ter um comportamento de acordo com Jesus e não um comportamento de acordo com Adão. Deus, em nome de Jesus, teus servos oram ao Senhor agora, neste momento, diante da exposição do relato bíblico, da exposição da ação do personagem bíblica, e com as mentes e os corações abertos à ação poderosa e transformadora do teu Espírito Santo. Deus, agora neste momento em que nós, como seres humanos falhos que somos, nos colocamos diante do Senhor e da tua palavra, recebemos do Senhor o teu recado, o teu Espírito com conhecimento, e queremos nos comprometer com o Senhor. Queremos nos comprometer a pender a balança, a pender as ações, o comportamento para o lado de Jesus e não para o lado de Adão. Deus, em nome de Jesus, que as justificativas e as desculpas sejam jogadas na lata do lixo e que nós nos tornemos nova criatura. Coisas velhas passem e tudo se faça novo. Diferente de Adão e Eva, Deus, queremos assumir a nossa responsabilidade e nos tornar vasos novos diante do Senhor, fazendo a tua vontade, buscando ser quem o Senhor quer que nós sejamos. Diante do Senhor, Deus, nos ajuda a caminhar mais parecidos com Jesus e cada dia menos parecidos com Adão. É minha oração, Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.